Olá, meu nome é Marilene Silva, sou professora de língua portuguesa, gramática e redação para concursos. A partir de agora, nós vamos começar o curso básico de português para qualquer concurso. A partir deste curso, você vai ter condições de responder provas de quaisquer concursos, porque vamos trabalhar provas de todas as instituições. Eu sempre falo isso em sala de aula. A gramática é sempre a mesma, a parte de redação, a estrutura do texto, o desenvolvimento dele, a conclusão, continua a mesma coisa da época que você estudou na escola. O que é que muda, Marilene? Muda a forma de apresentação para cada pergunta, para cada questão. CESP tem uma característica, VUNESP, SESGRAN Rio, FGV, Consultec, a OCP, as principais instituições. E as menores acabam acompanhando e copiando as maiores. Então, a partir do curso de português, nesse módulo estratégico, você será capaz de responder qualquer prova de concurso. Teremos a parte teórica, revisando todos os assuntos que você estudou, eu posso dizer, da quarta série do ensino fundamental até a conclusão do ensino médio, né, que hoje é considerado nível médio, antigamente segundo grau. Você terá condições de responder provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. Eu sempre comento isso durante as aulas. Não existe um português direcionado para nível superior. Tudo que você aprende na língua portuguesa perfaz o conteúdo desde aprender a ler e escrever até período composto por subordinação ou coordenação. Então, quando você aprende toda essa gama de assuntos que você estudou durante 11 anos, você está apto a fazer provas, tanto de nível médio quanto de nível superior. O que às vezes varia o número de questões, se tem redação, se não tem, se cai alguns assuntos. E nesse conteúdo do nosso curso, contempla todos os assuntos. Ótimo, estudei um assunto que no meu edital não tem, sem problema. Eu demandei um tempo pequeno e aprendi aquela informação no outro, cobra. Então, é melhor estudar tudo para quando cair no conteúdo do edital, eu já saber que tenho todas as informações condizentes com todos os editais. Uma gama muito grande de questões. O candidato também receberá como bônus alguns simulados, comentados e simulados para que você faça com gabarito disponibilizado na área do aluno e simulados comentados em videoaulas para que você aprenda, fixe, memorize, decore, grave, vai aprender português nem que seja por osmose. Você terá condições de ler as questões e entender exatamente do que se cobra, otimizar o seu tempo, porque concurso é tempo e tempo é dinheiro. Eu sempre comento, gente, não deixa a prova de português por último, porque precisa de uma concentração, de uma interpretação, de uma capacidade de reconhecer os fatos, compreender e saber o que fazer a partir daí. Então, vou ensinar você a fazer a prova, o que fazer desde que você a recebe, quando tem redação, quando não tem redação, como ler a questão, quais os aspectos que estão sendo cobrados em cada questão, se é semântica, se é morfologia, se é sintaxe. O nosso curso começa justamente com essa definição entre morfologia, semântica e sintaxe, que são os três elementos que dividem a gramática. Muitas vezes o edital só vem assim, interpretação de textos, morfologia, semântica e sintaxe. Já ouvi vários candidatos dizerem, Marilene, aqui então está cobrando pouca coisa, eu vou estudar as outras disciplinas. Quando cobra morfologia, semântica e sintaxe, está cobrando tudo. Então, você vai entender quando a questão cobra só os aspectos morfológicos, quando cobra apenas os aspectos semânticos, e quando cobra sintaxe ou morfossintaxe, que aí você junta dois elementos. E a semântica que está presente em tudo. Semântica é a parte da língua portuguesa que trabalha a sua interpretação. A parte semântica é o lado da clareza, coesão e coerência. Então, é a interpretação de texto, é a interpretação de cada questão. Se eu não interpreto bem o enunciado, eu não vou ter condições de ter um resultado favorável
mesmo sabendo a questão, mesmo sabendo o assunto. Eu tenho que entender. Infelizmente, o falante da língua portuguesa, o brasileiro, né, em especial, tem uma característica que acaba muitas vezes o atrapalhando. Ele sabe ler, mas ele nem sempre sabe compreender o que é que está sendo cobrado ali. É aquela coisa de você ler o que está escrito, decodifica as palavras, mas você realmente compreendeu o conteúdo delas, a proposta, a interpretação, que é a relevância dos aspectos semânticos. Hoje é muito comum os assuntos serem cobrados através de uma logística semântica, já que cada palavra da língua portuguesa, ela serve a um propósito, a depender do contexto. Essa chamada gramática contextual, contextualizada, é a gramática vista sobre a ótica da semântica. Cada palavra tem seu papel lá na gramática. Mas dentro daquele contexto, será que ela está efetivamente funcionando aquele propósito ou ela serve a outro propósito, o chamado acidente morfológico? Por isso que muitas vezes nas questões vem, a palavra tem valor de adjetivo, valor de advérbio, valor de verbo, porque em cada contexto ela assume uma característica diferente. Naquela frase ela está a preposição, na outra frase ela já está advérbio, está a conjunção. Tudo depende do contexto. Eu dividi os principais aspectos e é como se fosse assim, um edital único que contemple todo o conteúdo da língua portuguesa para que você compreenda, até quando receber um edital ou estiver lendo na sua casa, etc., para você entender. Às vezes vem termos e nomenclaturas que você pensa que não conhece o assunto ou nunca ouviu aquele termo. Pode até nunca ter escutado. Mas a gramática é tão conservadora que a reforma que aconteceu aí em 2016, que entrou em vigor em 2016, mexeu em muito pouca coisa. Ou seja, alguns aspectos de acentuação gráfica que serão pontuados durante as nossas aulas, a normatização do uso do hífen, que também temos blocos explicando a utilização do hífen, quando usar, quando não usar, como era, o que mudou, o que continuou igual. Você vai ter condições de identificar todos os elementos que estão no acordo ortográfico, novo acordo ortográfico, que já deixou de ser novo, porque entrou em vigor em janeiro de 2016. Então, todos esses elementos serão utilizados durante as nossas aulas e qualquer que seja o edital, ele pode até mudar os termos, mas o conteúdo pode ter certeza que esse curso estará completíssimo. Vamos ver aqui na nossa tabela para você compreender muitas vezes, traduzir, decifrar algumas informações que você já tenha lido e por vezes não tenha entendido. Vejamos aqui na nossa tabela. Quando ele pede os aspectos semânticos, diz respeito à compreensão e interpretação de texto de gêneros variados, narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, etc. Reconhecimento de tipos de gêneros literários, né? Você tem o texto, de uma forma geral, para interpretar, como parte semântica, como eu falei, ó, a semântica trabalha a clareza, a coesão e a coerência. Então, quando a questão lhe pede relevância sob o ponto de vista semântico, é justamente essa intenção, você compreender as informações que estão sendo colocadas dentro daquele contexto. Reconhecimento de tipos e gêneros textuais. Você saber se o texto é narrativo, descritivo ou dissertativo. Aí, para cada um, tem vários tipos. Dissertativo, argumentativo, expositivo, etc. Tudo isso você vai assistir e aprender durante as nossas aulas. Emprego de elementos de referenciação, substituição, aquela questão que eu falei de uma palavra entrar em lugar de outra, depender do contexto. Quando eu substituo, aí eu vou compreender quais são os elementos que estão sendo colocados ali, a qual família aquela palavra pertence.
o chamado acidente morfológico, na parte dos conectores, que são as conjunções, entender a utilização delas, as coordenativas, as adverbiais, as conjunções integrantes que contemplam as subordinadas substantivas. Nessa substituição, quando eu tenho um conectivo, se eu digo Pedro joga bem, mas nem sempre ganha o jogo. Eu saber que esse mais pode ser substituído por porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, essa substituição, e muitas vezes para evitar o quê? A repetição. Elementos de sequenciação textual. Saber se aquele texto, às vezes, é montar uma estrutura do texto permanecendo com clareza, coesão, coerência, sem deixar de lado a correção gramatical. Compreender as informações do jeito que a proposta da pergunta te oferece. Organizar as ideias por ordem cronológica. Às vezes vem um texto desorganizado para que você o coloque na ordem. Então, essa sequenciação é entender os elementos que estão subordinados uns aos outros para saber a ordem direta ou indireta, a depender da pergunta, dos fatos. Vamos continuar aqui. Domínio da ortografia oficial. Dentro desse domínio da ortografia oficial entra a parte de hífen, emprego de letras, saber se a palavra tem ou não o hífen, como é a grafia correta da palavra, se é com S, cedilha, Z, etc. Emprego da acentuação gráfica, que está dentro desse conteúdo de ortografia oficial. Aí entra a reforma ortográfica, vamos falar dela. Você entendeu o que foi que mudou, o que não mudou, já que o que mudou, a partir de 2016, deixou de ser de uma forma e obrigatoriamente agora passou a ser de outra. Houve uma época entre 2008 até 2016, até final de 2015, né, dezembro, era facultativo o uso dos acentos, a utilização de algumas palavras, a utilização do trema. Hoje, 2018, essa informação de pode ser com e pode ser sem não existe mais desde 2016. Então, já temos 2 anos de utilização. Por isso que nem precisa mais vir no edital emprego das novas regras ortográficas. Não existe mais novas. Elas já estão em vigor há 2 anos. Então, não tem mais por que elas serem mencionadas como novas ou velhas. Mas quando você está estudando, principalmente que eu vou atingir a um público-alvo que já assistiu aulas e durante as suas aulas, no seu primeiro e segundo graus, você aprendeu as regras antigas, internalizou, assimilou e fica muito difícil, muitas vezes, se desfazer de um conteúdo que já faz parte da sua vida durante muitos anos. Principalmente que, a partir do momento que você sai do ensino médio, você deixa a língua portuguesa guardadinha num cantinho, não a estuda sistematicamente, exceto se você faz o curso de letras. Qualquer outro curso que você faça, os professores cobram, mas a depender do curso, não ensinam as regras novamente, porque eles partem do princípio de que você já sabe. Continuando aqui. Emprego das correlações de tempos e modos verbais. Então, eu vou aprender a parte de verbos, a correlação do tipo, se eu tivesse dinheiro, eu compraria um carro importado. Se eu tiver dinheiro, eu comprarei um carro importado. Essa é a lógica entre correlação de tempos e modos. Os verbos devem estar, principalmente em períodos compostos, correlacionados. Porque eu não posso dizer, se eu tivesse dinheiro, eu comprarei. Se eu tivesse, eu compraria. Domínio da estrutura morfossintática do período. Aprender tanto a morfologia, que é a classe gramatical, substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral, etc., quanto a parte sintática. Morfologia estuda a classe gramatical, aqui a palavra pertence. A sintaxe, a função que essa palavra exerce na frase.
E na nossa primeira aula, eu faço questão de definir esses 3 elementos para que você faça cartazes, cole na parede do seu quarto, no banheiro, seja lá onde for. Porque boa parte das questões, eu diria quase todas elas, deixa claro desde o enunciado se a proposta recai sobre uma lógica da semântica, da morfologia ou da sintaxe. E muitas vezes o candidato está procurando morfologia quando só pediu sintaxe, está preocupado com a sintaxe quando só pediu semântica e assim vai. Então, morfossintaxe quer dizer a classe gramatical a que a palavra pertence e a função que ela exerce na frase. Sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal e sintaticamente também diz respeito à correção gramatical. Se a concordância está certa, a regência, a crase, colocação pronominal, pontuação, etc. Recentemente, no concurso da FGV, cobrou a utilização do hífen. Só que não foi o hífen propriamente dito, como usar e quando usar. Uma palavra que ele deu do enunciado que tinha o mesmo valor semântico de uma outra. Em todas elas cabia o uso do hífen. Então, ele cobrou a interpretação da palavra e não a utilização em si. É aquela questão que ele juntou morfologia, no caso da classe gramatical, dentro daquele contexto, sintaxe, que seria a correção na utilização do uso do hífen, e semântica, que é o significado da palavra igual àquela dentro do contexto, principalmente se eu a substituísse. Então, esses 3 elementos eu considero como o ABC da língua portuguesa. Se você sabe, perfeito. Na hora da questão, você otimiza o seu tempo, consegue ser mais rápido, dinâmico, objetivo e o resultado satisfatório, com fé em Deus. Vamos continuar aqui na nossa tabela. Relações de coordenação entre orações e termos da oração, ou seja, orações coordenadas aditiva, adversativa, vamos estudar tanto nas conjunções isoladas. Você tem 2 oportunidades de estudar o mesmo assunto. Na aula de conjunção, você estará trabalhando com conjunções coordenativas, ou seja, elas introduzem as orações coordenadas sindéticas. Aí você vai entender aditiva, adversativa, alternativa, etc. Entre os termos da oração, porque eu posso ter um período composto por várias orações. Dentro daquele período, eu tenho tanto coordenadas quanto subordinadas, trabalhando juntas em prol de um único objetivo: a clareza, a coesão e a coerência das informações. Subordinação, mesma coisa, ó. As conjunções subordinativas adverbiais, conjunção integrante, que são as subordinativas substantivas, você vai trabalhar a classificação tanto da conjunção quanto das orações. 2 momentos para estudar o mesmo assunto. Empregos de sinais de pontuação. Como pontuar, utilização da vírgula, quando usar, por que usar, para que usar. Então, a pontuação é um elemento importante, principalmente na redação. Mesmo que o seu concurso não caia a redação, quando se fala redação, é a redação do texto também. Ele vai colocar a proposta e você vai analisar se ele está correto ou não. Então, a redação daquele texto está sintaticamente correta. Então, você vai ter a oportunidade de ver vários aspectos da pontuação, utilização da vírgula, como se cobra a pontuação por várias instituições. Concordância nominal e verbal, tanto para a prova objetiva quanto para a sua utilização no dia a dia ou no texto escrito. A crase, que é fundamental entender. Colocação dos pronomes átonos, reescritura de frases e parágrafos do texto, substituição de palavras ou trechos de um texto, na questão de você entender a morfologia, entender a proposta e saber sintaticamente se aquela substituição é possível. Níveis de formalidade, se o texto tem uma característica formal, informal, se é um texto jornalístico, um texto publicitário.
Além de, nos aspectos gramaticais, que eu não mencionei naquela hora, regência verbal e regência nominal. Um assunto fundamental para você entender, compreender, assimilar e nunca mais esquecer. Da regência depende crase, depende de regência, colocação pronominal depende de regência, análise sintática depende de regência, pontuação também. Eu tenho que saber a relação que as palavras têm entre si para perceber se sintaticamente a regência foi respeitada. Tipo, quando eu chegar em casa, farei várias coisas que ficaram pendentes. Chegar em casa não existe. Eu posso dizer que o assunto que mais provoca um choque no candidato e um frisson na sala de aula é regência verbal. Por quê? Estamos tão acostumados com o erro gramatical que fica difícil você reconhecer que chegar em está errado. Você está tão acostumado a ouvir falar e muitas vezes escrever. O verbo chegar, de acordo com a regência da norma culta da língua portuguesa, quem chega, chega a ou chega de algum lugar. Jamais use chegar em, ou seja, chegar em casa não existe. Aí como é que eu faço, Marilene, chegar a casa? Aí eu sempre digo, para te dar um conforto, mas que você não é obrigado a saber a usar, porque não é obrigatório, quando você chegar à sua casa, ligue-me. Ontem eu cheguei à minha casa muito tarde, cansada, etc. Então, você percebe que o português falado é quase um oponente do português escrito. Eu julgo os dois como se fossem antíteses. Falamos muita coisa que não deveríamos falar. E na hora que você está fazendo a prova, muitas vezes, você pensa muito na forma como você fala. Eu já ouvi essa frase assim, eu já ouvi desse jeito, eu uso. E nem sempre nos consideramos um mal-falante. Então, o erro gramatical acaba sendo só chicrete, praca, Cláudia. Na verdade, como se fosse um erro só aquele exagerado, absolutamente esdrúxulo. Na verdade, cometemos outros erros e você vai acabar descobrindo durante as nossas aulas. Eu tenho certeza que a partir delas, você vai se tornar uma pessoa diferente. Muito mais observador, um pouco crítico, porque quando você observa e percebe o erro, mesmo que você não queira, involuntariamente você estará aprendendo. Muitas vezes, durante as aulas, os alunos dizem, Mariline, agora todo mundo que fala errado eu percebo muito mais rápido. É interessante porque até o dia da prova você tem que ter o conteúdo todo assimilado aí no seu HD. Se você consegue reconhecer o erro dos outros, do ponto de vista gramatical, é porque você sabe o assunto. E aquele assunto que você tem dúvida, recorre à gramática, tem uma palavra que não soa bem a você, recorre a um dicionário para saber, assimilar, aprender, a oportunidade de aprender. Português é uma disciplina de estudo. Eu estudo, eu pesquiso o tempo inteiro. Se você disser assim, Marilene, qual site que você mais visita, até porque eu procuro me especializar nas provas, para que eu diga a você exatamente aquilo que tem uma grande probabilidade de cair. Então, você diz assim, a professora adivinhou as questões? Não. Ela estuda instituições para saber qual é a maior probabilidade de cobrança dessa instituição, como é a forma que ela cobra tal assunto. O português é o mesmo. Todo mundo que sabe português teria condições perfeitas de fazer a prova. Mas você vai notar, durante as aulas, que a prova de língua portuguesa para concurso é diferente. A prova de língua portuguesa para Enem é de uma forma, a prova de língua portuguesa da escola é de outra. O conteúdo é igual. Agora, as armadilhas, as manhas e artimanhas que são usadas no concurso, no Enem e outras situações de seleção, a intenção é que o candidato erre. Porque o número de concorrentes é infinitamente maior do que o número de vagas disponibilizadas. Então, ele tem que fazer uma seleção natural. Qual é a seleção natural? A intenção, muitas vezes, não é que você saiba o assunto. A intenção é saber se você sabe o assunto, mas está atento aos detalhes que estão ali no seu caminho para tentar te conduzir ao erro.
a questão correta, ela está sempre envolta numa nuvem mascarada para que você vá diretamente à errada. Então, esse tipo de técnica utilizada pelas instituições, você vai aprender, ah, já entendi, aqui eu já conheço, já sei. Aí eu sempre falo isso, se eu for fazer uma prova, eu e você que está aí do outro lado, vamos fazer uma prova. Eu consigo ser mais rápida? Ah, Marilene, você já ensina português para concurso há 21 anos, desde 1996. Farei 22 no final, a partir de setembro. É porque eu sei, já gravei a gramática? Não, é porque eu tenho técnica para fazer a prova. Já conheço várias instituições muito bem, então eu já consigo ser muito mais rápida do que você. Você acerta, eu acerto, só que prova também é tempo. Otimizar esse tempo, sabendo o que vai procurar, entendendo o enunciado da questão, que às vezes é uma charada, a lógica, o raciocínio, a compreensão, você consegue ser mais rápido, objetivo e o resultado satisfatório. Quando você parte para estudar para concurso, é foco, determinação, estudo, investimento, muitas vezes, tanto do ponto de vista material, como investimento psicológico. Eu abro mão de muitas coisas para alcançar o meu objetivo. Eu hoje também estou servidora pública, porque em português você sabe a diferença entre ser e estar. Eu não nasci servidora, então estou servidora. Posso deixar de ser se assim eu quiser. Graças a Deus, servidor público hoje ainda tem estabilidade. Mas eu também sentei e estudei, porque português sozinho não resolve meu problema. Concurso cada vez mais, eu sou servidora há 10 anos. E percebo que cada vez mais a peneira vai ficando mais apertada. Por isso, quando você dedica um tempo aos seus estudos, disponibiliza parte do tempo do seu dia para estudar, não precisa ser o dia todo, você está fazendo um investimento no futuro. Quando você passar no concurso que se tornar servidor, pronto. Aí você pode fazer as coisas, tudo aquilo que você tinha vontade de fazer antes e não fazia. Abriu mão daquilo durante um curto período de tempo. Então, vale a pena. Se o seu sonho é esse, seu objetivo é esse, nós vamos fazer o possível com a sua ajuda, principalmente com sua ajuda, para que você faça uma excelente prova. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigada.